antes tava tipo um bagunça. Depois eu entrei no curso, tipo, esse monte de coisa, ele acabou ficando um pouco mais compactado, entendeu? Tipo, um pouco mais direcionado, um caminhozinho mais bonitinho. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais para o início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. Bom, meu nome é Felipe Gabriel, né? Estampado no negócio do Zoom. Eu tô com 16 anos, eu moro em Altamira, Pará. E eu comecei a tocar violino, tipo, comecei a querer tocar violino, no caso de tocar, querer aprender a tocar violino por causa de anime, velho, por causa de desenho, uma das músicas do desenho, que achava muito da hora que eu ia tocar também. Que desenho que você viu que mais chamou a Hum, atenção assim? já assistiu, a pronúncia vai sair linda aqui, te liga no meu inglês aqui. Darling in the Franxx, Ah, acho que eu sei qual que é, acho que eu sei qual que é. Teve uma a aluna que meninazinha do mandou uma cabelo vez. rosa, que tem um cara lá e tudo mais, tem um robôzão, Sim, muito legal. acho que uma aluna me mandou uma vez esse daí pra eu ver. Eu acho que foi que era esse. O nome assim tá familiar. E Show. você tinha visto esse desenho, tipo, há quanto tempo assim? Quando que acendeu essa fagulha aí de aprender, de Cara, aprender? foi no meio da pandemia, mais ou menos. Hum, Tipo, deixa eu até esquecer. Eu vi na pandemia, não tem mais, eu lembrava dele e tudo mais. Só que quando eu fui pra outra escola onde eu tava, lá em Tocantins, e eu, sabe, tipo, eles falaram, tem curso de música, eu pensei. Cara, eu lembrei na hora, tipo, que instrumento eu queria tocar? Eu lembrei, violino. Lembrei do desenho e tudo mais, eu falei, não, bora. Estou pra ir, bora agora. Só que lá não tinha nenhum professor de coisa, só tinha de metade, não tem? Aí eu tipo, acabei pegando um saxofone pra mim. Depois também que eu voltei pra Altamira, velho, nunca mais peguei nele, devo estar. entendi, entendi. Então você já tocava antes o sax, assim, chegou a pegar Saxofone. um pouquinho ali e tal. Você aprendeu quanto tempo de sax? Foi tipo assim, rushadaço. Foi tipo, acho que meio ano de sax, mais ou menos, uns 6 meses e participei tipo, da apresentação lá no que teve. Acho que era formatura do terceiro ano do ensino médio, não tem? Eu toquei bem, te falar, velho. Toquei porque Deus é bom. Porque se dependesse da minha habilidade mesmo, vai não saía muita coisa, não, ó. Entendi. Era sax alto ou sax tenor? Era um tenor, era o tenor. Eu fazia Em si bemol. o contracanto da bagaceira toda lá. E nessa época, você já tinha começado a ler partitura, tal, já estava lendo ou não estava lendo? Tava lendo. Tinha vezes que eu sentava no recreio mesmo, velho. Tipo, em aula que tinha, eu pegava a partitura e começava a ler, assim, pra poder pegar, memorizar as notas, não tem? Massa. E como que você chegou em mim? Como que você me conheceu? Como que você chegou em mim? Como que o Arthur apareceu na sua vida aí? Ah, bora lá. Eu tava no YouTube, não tem, eu já tinha um violino, tinha pedido minha mãe comprar. Esse rapaz, tipo, sem professor, sem nada, eu não queria, entendeu? Aí minha mãe pegou, ela fez a boa e comprou pra mim. Aí, tipo, no YouTube, do nada, brotou brotou o senhor, não tem? O primeiro que eu tinha visto era o, do como tocar, não, como tocar violino, não. O violino didático. Uhum. Aí eu peguei, do nada, só brotou na minha tela, assim, um anúncio lá, Semana dos Violinos. Aí eu peguei, bora, né, velho? Vi os negócios lá, tudo mais, e acho que tinha perdido o primeiro dia. Eu vim pegar, não acompanhei, tipo, do iníciozinho, não. Vou pegar só Aham. lá pro final. Eu achei muito legal, tipo, a didática do seu e tudo mais. Mas o que eu mais gostei, tipo, também achei massa, tipo, tô mostrando aquele clipe lá, só tocando de Mulher Maravilha. Eu falei, mano, esse professor é muito doido, velho. Aí, tipo, o que eu achei mais massa foi que, tipo, tinha acabado, eu tava dando prazo pra se inscrever, eu fui tentar dar uma checada no negócio lá e deu errado, só veio atrás. Eu falei, mano, acabou, o professor perfeito, vai bora atrás do cara. Ah, que bom que você me conheceu, assim, e fico feliz de saber da história, assim, de como, porque cada pessoa me conhece de uma forma, né? Às vezes me viu em um vídeo aleatório, às vezes
foi por causa da Semana do Violino, às vezes me acompanhava no Instagram, sei lá o que e tal. Então é sempre legal, assim, saber de onde que a gente se conheceu, qual que foi o nosso primeiro contato, assim, né? E essa Semana do Violino que eu passei o vídeo tocando a Mulher Maravilha, foi a primeira vez e única que eu fiz isso, porque nunca mais passei Ah, esse vídeo que foi dado do Cine Concerto da Osma, né? Eu tocando vestido de Mulher Maravilha, foi uma cena e tanto, assim. resumindo, né, mano? Foi cenas fortes, hein? Cenas fortes, hein, velho? Agora, mas agora também tá na onda do dinossauro, né? Que também teve um outro Cine Concerto que eu É toquei de verdade. dinossauro. Aí bombou, saiu. Ontem passou até numa matéria da Globo aqui falando, e eu toquei de dinossauro. Esse professor, bicho. Hum. Você entrou na turma 3, né, do curso. Foi na 3. Tem quanto tempo que você entrou? Então, tem. Cara, tem bem uns 10 meses, não tem? Deixa eu ver que eu peguei foi em É, novembro, que ela fechou a inscrição. já tá quase para fazer um ano já. Quase um ano. E o que você achou, assim, depois que você entrou no curso, o que você sentiu que... Quer dizer, eu não sei como que você tava antes, né? Você tinha pego o violino um pouquinho antes ali e tal, foi tentando fazer Cara, uma antes, tipo coisa. assim, antes tava só, tipo, antes tava tipo bagunça. Depois eu entrei no curso, tipo, esse monte de coisa, ele acabou ficando um pouco mais compactado, entendeu? Tipo, um pouco mais direcionado, um caminhozinho mais bonitinho. Tipo, falando da postura e tudo mais, arrumar umas coisas aqui. Questão da distância do dedo, por exemplo. Eu já tinha visto em algum lugar, tipo, no meio desse bolo de coisa, que, sei lá, cada, tipo, no próprio violino, por exemplo, tipo, Uhum. cada distânciazinha quer dizer alguma coisa, mas, tipo, eu não entendi direito como é que é fazer isso, não sabia nem as notas de cada corda. Sim. Não tá dando pra ver aqui, eu tava mostrando aqui, não deu pra ver. Aí, tipo, deu uma direcionada legal, tipo, a princípio eu tava querendo, mano, por que eu estou fazendo corda solta, mano? Não é que eu vou sair virando bicho aqui no violino. Só que, real, tipo, eu tava com um seu problema na hora de, tipo, até na hora de mudar a altura do braço. Em vez de estar fazendo assim, eu tava fazendo isso aqui, ó, Aham. com a punho. Eu achei bem da hora, tipo, bem legal ter realmente, tipo, essa instrução de saber o que tu vai fazer. Porque se tu pega um bolozão, fazer um monte de coisa, tu não sabe nada. Aí, pelo menos, tipo, sou meio que deu uma filtrada e vai indo, seguindo isso de pouco em pouco. Sim. Você achou, assim, aquele negócio, o começo sempre é mais trabalhoso, né, essa parte, né? Mas você acha que foi assim, uma pegada, foi crucial pra você ter essa parte de fundamentação mesmo, antes de sair tocando? Na verdade, tipo, nem posso falar que estou sendo tocando, porque eu tô o quê? Nos exercícios de escala de sol maior ainda, né, velho? Tipo, ainda não. Chegou nas coxinhas, velho, eu choro. É triste, ó, velho. Justamente na hora de fazer a troca da corda Mi pra. Da Mi pra lá e, tipo, voltando, entendeu? Na hora de, tipo, sair daqui, voltar, meter os três assim, tipo, ai, tá vendo? Tá triste. Sim, Fazer meter os é um três, negócio três, difícil. Pra três, tocar três bem, coisas pra, é um pouquinho mais complicado. pra tocar bem é difícil, né? Assim, tocar de qualquer jeito é fácil, né? Mas pra tocar bem Agora eu mesmo sei, tipo. é difícil. Coisa que eu também acho meio problemático que eu ainda tô, você fala, tipo, os dedos têm que ficar bem quadradinho, bem encaixadinho na, tipo, bem quadradinho na hora que vai botar o dedo, pra não esbarrar nenhuma corda, né? Esse daqui é o que mais pega. É o que mais, tipo, acaba esbarrando de alguma outra coisa. Eu fico com medo também de apertar demais, que fala que se apertar demais não sai direito, né? Tipo, se apertar muito, na hora que é uma coisa mais rápida, não faz direito. E eu fico com medo de apertar pouco e o som ficar meio, Meio tipo, falhado, assim. meio falho, velho. Ou então apertar demais e afundar o dedo mesmo na corda, assim, e conseguir trocar depois. Uhum. E do que você chegou a ver do curso até agora. Você tá em qual módulo lá no curso? Não lembro do módulo em si, porque ele é os exercícios numa escala de sol maior. Eu parei Uhum. nas coxeias e, tipo, ali mesmo eu fiquei, não consegui avançar muito. Então você tá na Ele, escala, você já viu a escala, tudo mais, já fez os tons, semitons, blá blá blá. Então tá no módulo 15, escala de sol maior. é, E desse tempo que você fez, tal, dessas coisas, o que você vê que é a sua maior dificuldade no violino hoje? é conseguir tocar, tipo, pensando tipo, não é bem pensando no caso de fazer, tipo, direito. Tanto a questão da a passada, manter a afinação certa
pensar tipo, na forma de mão enquanto eu tô lendo a partitura. Porque hora ou outra eu me pego, tipo assim, Sim. eu tô tão concentrado nisso daqui, que do nada, tipo, minha visão, ela, tipo, não tô Sim. mais lendo a partitura. Partitura, tchau. Sim. É muito doido, né? Porque tocar violino é um. Tanto é que os médicos, né, recomendam, né? Assim, tem vários estudos, né, que falam sobre isso. Que tocar violino faz você trabalhar realmente o cérebro de uma forma integral, assim, né? Então, ajuda a prevenir até o mal de Alzheimer e tudo mais, assim. Realmente tem vários estudos que provam, né, que, assim, não só o violino, mas como qualquer instrumento um pouquinho mais complexo, traz essa independência, né, dos lados do cérebro de trabalhar um monte de coisa, porque realmente sempre é muita coisa, né, trabalhando, né? A altura do cotovelo, o jeito de estar segurando, o jeito de movimentar, a afinação, dedos, postura da forma da mão, e aí ainda tem que ouvir se está afinado para corrigir e ainda tem que estar lendo a parada, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Por isso que não dá para começar logo com tudo de uma vez, né? Assim, falar assim, ó, toca essa música aí você não presta atenção nem no que tá fazendo aqui, nem no que tá aqui, nem na altura, nem na partitura, nem no ouvido. Aí não serve, Aí né? fica triste fazer as coisas, velho. É engraçado, porque sempre vai ser assim. Porque assim, hoje você lê partitura, toca assim, acertando as cordas certas, eu espero. Os dedos que você vai colocando, sempre ouvindo, né? É importante ouvir e tal, para sacar a afinação, assim, já é bastante coisa fazendo. Mas com o passar do tempo, é doido, porque com o passar do tempo isso se torna mais natural. E aí a gente começa a acrescentar outras coisas para serem pensadas na hora. Que aí entra a parte de expressão mesmo, assim, né? Expressão musical, o que que você quer trazer de sentimento. Entra a parte de vibrato, que é outra coisa a mais. Entra diferentes golpes de arco e técnicas diferentes de arco, que é tipo, vai chegar no ponto que você já não vai mais ter que pensar para a altura do cotovelo. Naturalmente ela vai estar certa, sabe assim? É igual, você tem quantos anos hoje? 16. Você ainda não teve experiência de dirigir um carro, eu acho. Não, não tive. Mas você vai ter em breve. E quando você tiver, você vai ver que nos primeiros momentos no carro é um negócio muito doido, velho. As primeiras vezes que você senta no carro é muita coisa pra fazer. Pega no volante, marcha, freio de mão, acerta retrovisor, põe o cinto. Às vezes eu já vi pessoas sendo reprovadas na prova de tirar a carteira de habilitação porque não colocou o cinto, cara. Porque a pessoa tem tanta coisa pra pensar, a pessoa nem lembrou de colocar o cinto. Tem tanta coisa na hora, assim, na sua frente, né? Que parece, assim, tudo é muito novo e tal. Mas depois, com a experiência, você dirige assim, automático, cara. Você vai pros lugares, nem tá nem pensando no que você tá pensando em outra coisa e tal. E tá a mesma coisa no violino. No violino, quando a gente tá ali no começo, esses primeiros tempos, assim, tudo tem que ser muito pensado, né? Assim, muito organizado, tal, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na cabeça. Mas depois vai começando a se tornar mais natural, algumas delas pelo menos. E aí a gente começa a acrescentar outras coisas, já vai pincelando uma parada nova, chega uma outra coisa, tal. Por isso que é importante ter essa sequência, né, que a gente tem no curso. Então, tipo, você está no módulo 15 de 60 e poucos. Então ainda tem mais um monte de coisa ainda para frente. Você está só começando o trajeto todo, né? Então, ainda vai acrescentar muito mais outras coisas para serem pensadas, mas óbvio que vai ser trabalhado certinho, para que não fique assim, sobrecarregado e não Mal faça feito, nada né? direito. O mais importante de tudo, e às vezes alguns alunos pecam por isso, por sair correndo, sabe assim, tipo, tá fazendo uma parada. Eu sei que você não é desses, porque você já me mandou vários vídeos fazendo os exercícios. Quando eu corrijo, você faz a parada do que eu falei, assim, estuda mais um pouco, fica certo e tal. E eu sei que você só muda realmente quando tá bem. Então, e essa é a forma de fazer. Porque às vezes a pessoa fica assim, tô fazendo um exercício aqui, mas tá mais ou menos. E aí ela sabe que tá mais ou menos. Mas ela às vezes, cansei de fazer exercício, quero fazer outra coisa. Mas assim, se você for pensar por esse lado, você vai passar para um próximo nível sem ter preparado aquele nível. E o próximo nível vai exigir de coisas que você tinha que ter preparado antes. Então, assim, tudo é uma questão de construção, né? Assim, você faz uma coisa, organiza ela, deixa bem feito. Aí sim você passa para a próxima. É igual fazer uma casa, você não vai começar do nada pintando. Pelo teto, né, velho? Se não tem parede, não tem nem o que pintar. Se não tem parede, não tem como colocar teto.
Então você tem que começar de baixo, fazer o alicerce. E agora você está no momento do alicerce, que é essa base toda do negócio, né? Assim, quando a gente entra, você já saiu dessa parte da inicialização, que a gente chama, que é essa parte mais postura, né? Assim, aprender a passar o arco, né? E agora você está na consciência, você está entrando na conscientização, que é entender as tonalidades, que você já passou pelo modo de fala das tonalidades e tal, o que são essas coisas, os tons e semitons, você já entende, opa, o dedo nem sempre é daquele jeito que a gente viu, às vezes é separado, às vezes é junto. E aí você entende que agora existe uma lógica por trás da música, que é as tonalidades. Então você pegou a tonalidade de sol maior, depois que você finalizar a tonalidade de sol maior, conseguiu tal fazer a escala belezinha, vai tocar umas musiquinhas em sol maior, para você aplicar tudo isso que a gente fez, né? E aí, então você está nessa parte de consciência, você está entendendo agora qual é o processo real do aprendizado mesmo, né? Então, isso é muito importante. E às vezes a pessoa não saca isso, às vezes a pessoa acha que é só pegar uma música e tocar, e pegar uma música na internet e tentar tocar, e não preparou nada antes, e aí vira uma bola de neve. Aí quando você vê, você está tocando há 10 anos e não está tocando nada. Então, assim, você tem um ano e você fala, eu ainda não estou tocando, não estou fazendo muita coisa e tal. Mas você está fazendo dentro do seu tempo, dentro do que é possível também, porque você está na escola. E, e também, você falou lá no começo que está em semana de prova e tudo mais, né? Então, assim, cada um Ninguém vai no seu quebra, velho. tempo, Ninguém não. quebra tudo. Cada um vai no seu tempo. E assim, para você ter chegado nesse nível de agora tá criando essa consciência e tudo mais, foram 10, 11 meses, sei lá. E nesse tempo, é o tempo bacana. Não existe esse negócio, tô lento demais, tô rápido demais. Não existe isso. Ninguém tá postando corrida. Então, assim, o negócio é aprender e aprender da forma certa. Às vezes a pessoa, às vezes, várias vezes, né? Assim, alguém me pergunta, ou no canal, ou algum aluno, mas quanto tempo leva para aprender a tocar violino? Na Cara, vida toda. leva um século, só que ninguém consegue ter um século de vida para fazer, assim, tocando violino. Não vai aprender tudo, né? Exato, então assim, eu tô estudando há 24 anos, continuo fazendo aula e continuo todo dia indo estudando e tentando buscar superar as minhas limitações e minhas coisas e tentando melhorar em outras. Então, assim, é um negócio infinito mesmo. Então, não adianta ficar pensando assim, se eu tô muito lento, se eu tô muito rápido, se eu tô. Não pensa sobre o tempo. Pensa sobre o violino, o aprendizado, o que tá fazendo mesmo. Isso é muito importante, isso que vai te dar realmente assim, o resultado no final do negócio, sabe? Não é. Se a gente só fica pensando, mas quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou... Fica chato, né, o estudo. Então tem que ir É fazendo. difícil, na verdade, né? É, Tipo, tu tá fazendo um negócio bem aqui, aí resumindo, tá enjoando de fazer isso aqui, aí tu fica pensando no negócio que tu quer fazer. Aí esse daqui fica tão, tão nojento que, tipo, não quero mais, velho, não quero mais. sim. O negócio, assim, o mais difícil, né, do aprendizado no violino, principalmente, é que o violino é um instrumento complexo. Não é um instrumento fácil, que você vai pegar e vai sair uma parada logo no começo. Não vai, assim. Você viu o tempo que foi só para conseguir produzir um som no violino. E ainda assim, com certeza Um som horrível, né, velho? Um som impossível de sim. ouvir, né, velho? Ainda assim, é isso que eu ia falar. Com certeza hoje você ainda não acha que tem o som ideal, porque um ano é pouco realmente de construção desse som. Normalmente vai uns 2, 3 anos aí para você construir o seu som no violino. Então, é normal. O violino é assim, né? O violino é um instrumento difícil. Então, só aprende violino quem realmente gosta do desafio e quem está disposto. Se você tá lá, vou ver, vou ver o que que eu faço. Não vai rolar, velho. Tem que estar disposto mesmo. Então, isso é importante. E agora, eu sei que agora você tá numa época bem atípica e tudo mais. Mas como que você costuma organizar, assim, seus estudos, mais ou menos? E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas
não quer dizer que isso é simples e mágico, assim, e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás, assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal, assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail, tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo. Beleza? Te vejo lá do outro lado. Tipo, normalmente quando eu pego, vou pra escola, quando eu volto, aí de tarde eu, sei lá, eu almoço, eu tendo a ir pra academia, e depois de ir pra academia que eu chego em casa, eu meio que vou pro curso de violino e pro de inglês. Aí tem momentos aqui eu vou fazer as atividades da escola, tipo, para casa, trabalhar, negócio que eu tenho. E sei quando, sei lá, não vem umas atividades, tipo assim, um bolo de atividade que é pra entregar para outro dia. Aí não tem como. Eu mato os cursos e vou fazer esse negócio porque o Sim. cara vai pegar Não, não, é amanhã, né, velho? lógico, não, prioridades, né? Eu entendo também. E eu vivo de violino, né? Mas você não, né? Então tem que fazer as paradas da escola. A escola é mais importante do que o violino. Então é importante mesmo. Mas normalmente, assim, se você for colocar uma média, mais ou menos, assim, nos dias normais, quanto tempo você consegue estudar de violino? Só para ter uma Cara, base. deixa eu ver. Quando eu real consigo, tipo assim, quando eu paro showzinho, eu pego 1 hora. Mas geralmente fica assim uns 30, 45 minutos. Aham, massa, tá bom. Aquele negócio, sempre eu falo assim, às vezes as pessoas falam, mas quanto tempo que é o ideal para estudar? O ideal é o tempo que você tem. Se você consegue 30, 40 minutos, tá ótimo, sabe? Se você consegue 1 hora, beleza, sabe? Agora, se, não consigo, tal, se tenho 20 minutos, pega 20 minutos. É melhor pegar 20 minutos que não pegar nada. Aí depois, Então, daqui a pouco, tchau. exato, Não tem mais nada. exato. Então, Só, se, vo- só um cortezinho aqui no assunto rapidinho. Eu lembrei da coisa numa aula que você tinha falado, tipo, de um menininho. E, tipo, eles começaram o curso não sei que dia, aí acho que umas 3 semanas depois eu tô no módulo 30 e pouco. é, Você falou que tinha ficado até em choque esse negócio. O moleque tá estudando vinte e é quatro horas é por um dia. gênio, o menino, que passou 30 módulos em, sei lá, em 2 meses. Falei, caramba. Lenda, hein, velho? Mas aí é aquele negócio, né? Que a gente tava falando. A qualidade é muito mais importante, né? E aí quando ele falou, não, tô no modo 30 e pouco, tô fazendo tal coisa. Eu falei, legal, me manda um vídeo pra ver, né? Porque falei, tá muito bom isso aí, então, né? Só que aí quando ele mandou o vídeo, eu falei, opa, na verdade não tá bom, não. É porque você Tá passou condizendo nada. sem estudar de verdade, né? Então aquele negócio não é Netflix, né? Maratonou o Não negócio. adianta colocar lá, assistir tudo e ficar tocando de qualquer jeito junto. E, não, passei do módulo. Não é só passar os módulos, né? É aprender realmente, né? A gente só aprende, inclusive, por isso que eu dou realmente essa assistência com os alunos, né? De ter o suporte, poder mandar vídeo, poder perguntar, sabe? Porque só assistindo o negócio, não tem como eu garantir que você está aprendendo. Como que eu vou falar se você tá bom ou não, se você só está assistindo as aulas? Por isso que o curso é totalmente diferente do que acontece, sei lá, no YouTube, né? No YouTube você vai lá, tem um monte de aula no YouTube. Mas você não Mas tem aí, a mesma estrutura, não tem a mesma organização, não tem o acompanhamento, né? Assim, eu não consigo. Agora tá chegando em quase 100 mil inscritos no canal. Imagina se eu fosse abrir para acompanhar 100 mil, eu não ia fazer mais nada na vida não vive mais, acabou. e nem ia conseguir dar atenção para todo mundo. É impossível, é muita gente, né? Então, assim, por isso que no curso, sim, no curso dá para fazer. Massa. E que você falaria, assim, você que agora tá com 1 ano de violino quase ali, que você falaria para quem tá começando agora? Qual que seria a sua dica, assim, pra pessoa falar, acho que isso é importante, você ter uma atenção com isso. Por mais chato que pareça no início, por mais chato que seja ficar preso na lição, naquelas lições iniciais, até nas mais avançadas, porque, tipo, ficar repetindo demais uma coisa cansa. Tenta lidar com essa chatice, velho, e continua fazendo até tu achar que tá legal, porque, tipo assim, tá um negócio bem feito. Porque depois tu vai pegar esse negócio que tá bem feito e tu vai falar, não, valeu a pena, real. Foi massa ficar seguro aqui, ficar esperando, lutando contra esse troço aqui, velho. Mais ou menos uma coisa nesse naipe.
Sei. Mas é bem isso mesmo, né? Cara, tem um concerto que eu tô estudando, já tem, tipo, 3 anos mais ou menos que eu tô estudando esse concerto. E até, Beleza. e até agora eu só estudei o primeiro movimento. E são quantos? São três. Então, assim, Ei, vida de solista é triste, hein? eu Vida nem, de nem solista é acabei de triste. ler ainda. Não, nem acabei de ler as outras coisas, sabe? Eu tô focando só no primeiro movimento. E ainda assim não tá pronto, não tá bom, não tá legal. Assim, tem coisas que estão boas, tem coisas que não estão, que eu preciso estudar, parar tal. Então, assim, é, é uma ilusão, né, que a gente acha, né, que tudo é muito rápido hoje em dia, né? No nosso mundo atual, internet e tudo mais, né? E no violino não A rotina tem. em si mesmo, É, é quase não tem tempo pra nada, se for parar pra você na exato. real pensar. E o violino não tem essa agilidade toda, né? Assim, o aprendizado é uma parada artística, né? Assim, toda coisa que envolve arte demanda tempo, demanda atenção. E é exatamente isso que você falou, sabe? Assim, se você tá fazendo uma coisa e não tá bom ainda, assim, sabe? Ficar ali, focar no detalhe, sabe? Nas minúcias do negócio. Isso que é a arte, né? A arte, na verdade, não é ser grosseira. Não é assim, passei de qualquer jeito. A arte é detalhista. Então, tem que ser detalhista. Se você quer ser um violinista, não precisa ser um violinista profissional. Se você quer tocar violino bem, você precisa ser detalhista. Então, você precisa estar disposto, né, assim, a encarar esses detalhes. Falando em tocar violino, tipo, um negócio que eu acho meio chato é, tipo, tocar sozinho. Porque, tipo, por mais que eu toque bonito sozinho, quando eu junto naquele bolo de coisa, tipo, porque quando eu tava tocando saxofone, por mais que, tipo, não fosse, sei lá, uma orquestra da vida, era uma bandazinha lá da escola, né? Era Sim. legal, tipo, ver os negócios se encaixando, entendeu? Era legal entrar naquele meio, aquela coisa toda. É, Tipo, a eu acho interação meio em coisa. grupo, né? A interação em grupo é muito. Que também a música é para ser feita em grupo, né? Assim, quase nada que a gente ouve de música é um instrumento sozinho, né? Então, a música é uma arte em grupo, né? Então, sempre que possível, de conseguir, né, juntar com outra pessoa. Às vezes, só de juntar com mais uma pessoa já é legal, sabe? Já enche, já fica É, melhor do que se fazer você tem sozinho. um amigo que toca violão, que nem precisa tocar muito bem, só saber fazer uns acordes e tal, ali já dá pra fazer uma par de coisa junto. Resumindo, enche Então, aí pra mim que eu viro o bicho pra cá. Faz isso aí. mas é isso aí, é legal, é legal. Não, massa. Beleza. Bora pra gente, vamos passar pra parte prática, ouvir um pouquinho, ver como que tá as coisas aí, dar umas dicas, umas análises e a gente segue. O que que você tá estudando a escala, né? É, Pra começar, basicamente pra vamos começar. fazer a escala de boinha, tranquilo. Assim, pode fazer com 2 tempos em cada nota, de boa, só pra ver a afinação, ver a posição dos dedos, algumas coisas assim. Bora lá. De novo. Tá, Massa, na, massa. na subida eu já esbarrei, tipo assim, nas três primeiras cordas, na hora de fazer a troca, eu esbarrei na sol. Deu foi raiva isso aqui, ó, velho. É, acontece, acontece. E é sempre mais difícil quando a gente toca na frente do professor, né? Sempre é tudo mais difícil. Eu passo por isso também, todo mundo passa por isso, relaxa. Então acontece. Mas na verdade aqui eu tava só analisando mesmo algumas questões, mesmo assim, de postura, posição dos dedos e tal. Tá legal, assim, a posição dos dedos você tá mantendo, tá legal, não tá levantando os dedos depois. Na volta, você tá colocando os 3 dedos, caiu meio errado ali uma hora, não tem problema. Aí você colocou os três, consertou, tal, assim. Isso é muito importante, sabe? Assim, às vezes as pessoas não reparam nisso. De sempre na subida, colocar os dedos e manter os dedos lá, não ficar tirando, né? Que depois, numa música, você vai ter que usar esses dedos de novo, né? Então não faz sentido tirar eles. E na volta também, tipo, corda solta, e depois quando passa para outra corda, os 3 dedos na corda, posicionadinho e tal. Isso tá muito bom, tá legal. A afinação tá boa, eu vi que você tá ouvindo bem.
teve um momento ali que ficou um pouquinho errado, você arrumou. Então, assim, Foi na descida pro dó, não foi? isso é. Do ré pro dó. É. E aí você arrumou, sabe assim, é muito importante estar sempre ouvindo as coisas, assim. Então, tipo, realmente esse é o momento, aquilo que a gente estava falando, você está criando a consciência agora do que é realmente a tonalidade, as distâncias e tal. Então, assim, é muito importante sempre estar com o ouvido ligado. Por isso que não adianta ter marquinha, essas coisas no violino, não adianta. Então, assim, é ouvir mesmo, assim, tá sempre com o ouvido ligado. E você tá começando a ouvir bem ali a parada, corrigindo. O bom violinista não é o violinista que erra menos. É o que erra, mas que corrige mais rápido. Ou Então, seja, com uma certa margem, no caso. exato. Porque, na verdade, todo mundo erra, cara. Eu também erro, tocando na orquestra, até tocando nas aulas para vocês, eu erro também. Mas o mais importante é corrigir o mais rápido possível. Se você não tá ligado, se você não tá ouvindo, não tá prestando atenção, você não corrige. Então, não é que, não, se você pegar, cara, você pegar o vídeo sei lá, do Isaac Pellman tocando, que é o violinista famosão, pegar o David Garrett, e se você se você for colocar, tipo, o cara sozinho tocando e ligar o afinador do lado e for vendo as notas, você vai ver que nem sempre dá afinado 100%. E é normal. Tipo, todo mundo é humano, sabe? Ninguém é um robô que foi programado para tocar com os dedos sempre do mesmo jeito, nem é possível, sabe? Então, assim, acontece de ter uma desafinaçãozinha ou outra e tal. Mas o mais importante é não manter essa desafinação. Isso, no geral, você tá fazendo bem, você tá corrigindo ali e tal. Tipo, tocou errado, afina melhor, junta melhor o dedo. Coloquei o primeiro dedo, não foi no lugar certo, abre um pouquinho mais, sabe assim? Então, essas coisinhas, assim, sempre tá ligado mesmo. Mas esse é o momento para isso. O que eu achei que talvez. Mas assim, é que também tá um pouco próximo da câmera. Mas se você puder afastar um pouquinho mais, para eu poder ver uma questão do seu cotovelo aqui, ó, do cotovelo direito. Isso. Aqui agora eu tô. Sempre o arco todo. Massa, massa, massa. Beleza. Aquele mesmo negócio da afinação, sempre tá ali pensando, tal. Você só toma cuidado para não ficar todas as notas mexendo, né? Assim, então, assim, tem que tentar acertar Essa aqui foi bem mais que a primeira vez, no caso. Essa aqui foi mexer. Isso. Então, assim, a gente tenta acertar já logo de cara o dedo, né? Assim, se errou, arruma. Mas assim, não. A primeira, na hora que tava vindo pra mim, velho, eu puxei demais o dedo. Uhum. Não, acontece, acontece. Mas o importante é estar ligado com isso e arrumar quando acontecer. Só toma cuidado para não deixar acontecer muitas vezes, né? Resumindo, não é pra ser normal, é pra arrumar, mas. Isso, é. Mas é normal, assim, a gente vai trabalhando os dedos, vai afinando e conforme o passar do tempo, estudando mais a experiência, vai caindo mais certo, né? Assim, é uma questão de tempo mesmo. Tem duas coisas que me incomodam levemente na relação da postura. Apareceu você aí? Uhum. Pescoço muito parecido até, tá bem tortão. Isso, esse é o primeiro ponto. Isso aqui não pode acontecer, sabe? Isso daqui. Espalheira pequena, velho. Da sua cabeça tá inclinada para frente e o corpo tá aqui. O ideal é sempre tentar deixar os dois paralelinhos, assim, sabe? Reto. Então, cabeça reta, apoiando o violino, tá? É que você tem um baita de um pescoção, né? Então, precisa dar um... precisa dar uma aumentada aí na espalheira. E outra coisa, aqui ainda tava bom. Esse aqui foi bem no começo, eu tirei essa foto bem no comecinho. Deixa eu tirar essas linhas daqui. Outra coisa que não pode acontecer, nesse aqui até tava bom, mas depois quando você voltou para a corda sol ficou um pouco ruim. Que é a altura que tá aqui a sua linha do arco, não pode deixar que o seu cotovelo fique abaixo dela. Então tem que tentar deixar sempre o cotovelo um pouquinho para cima da linha do arco.
Se você olhar de frente, deixa eu pegar o meu violino aqui, calma aí. Que aí eu vou te mostrar a diferença disso. Isso muda, assim, não muda muito em relação a forma de tocar. Tipo, no geral funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas você perde um pouquinho de qualidade de som quando você não pensa dessa forma, não coloca porque assim, o arco é muito leve, né? A gente sabe que o arco tem ali, sei lá, 60, 70 gramas, né, de peso. E para a gente conseguir esse peso na corda, né, que produz o som, né, que é o atrito da crina com a corda, a gente precisa de mais do que isso, né? Mais do que 70 gramas. Então, acaba que a gente não precisa forçar o braço, não precisa. Então, a gente não precisa, por exemplo, levantar assim, né, e ficar assim. Não precisa Não disso. precisa deitar o braço no Exato, exato. Mas quando a gente consegue, ó, trazer, tá vendo, ó, a linha do arco e a linha do cotovelo, tá vendo? Um pouquinho pra cima, tá vendo? Não deixa ele ficar Tô assim, ó. vendo. Quando ele fica pra baixo, você acaba perdendo esse peso natural do seu braço. Então, se você dá uma levantadinha aqui, ó, no cotovelo, só o cotovelo, não precisa levantar o ombro, não, só o cotovelo. Então, na corda sol, normalmente, seria tipo uns 90 graus mesmo aqui. Então, tipo, na corda sol, o braço reto pro lado. Tá vendo? E aí mantém ele lá, não deixa ele ficar pra baixo depois, não. Mantém ele lá. Porque aí você transfere já mais o peso do braço pra corda. Ah, deixa eu ligar o meu som natural aqui também, senão às vezes corta. Então, mantém ele lá e volta. Tá vendo? Olhando assim, você consegue ver bem isso, tá vendo? Aí muda de corda, tá vendo? Toda a estrutura muda, tá vendo, né? O arco inteiro muda, o braço e tal, mas nunca perde essa referência, ó. Aí corda lá, mesma coisa, tá vendo? Sempre a linha do cotovelo um pouquinho acima da linha do arco, que assim a gente consegue transferir um pouco mais esse peso. E naturalmente com isso, você vai ver que ainda não está acontecendo muito essa pequena inclinaçãozinha aqui no punho, para fazer quando está muito próximo do talão, né? Então quando está muito próximo do talão tem que ter essa inclinaçãozinha de leve, porque se não tiver, a gente acaba assim, ou você vai abaixar o braço para conseguir, ou se você tiver com o braço assim, pode acontecer de ir para lá. Então não pode acontecer, então tem que dar essa curvadinha aqui, tá vendo? Para conseguir isso. E aí não deixa o cotovelo cair depois, mantém o cotovelo. Então toda hora com essa curvinha do braço. E tá vendo que a estrutura aqui é a mesma, ó, só muda a altura do cotovelo. Então corda sol, corda ré, corda lá, corda mi, tá vendo? Então sempre Tipo, a ele mesma. trava aí e só muda isso Exato, aqui. exato. Que é só a altura mesmo do cotovelo. O que define a corda é a altura do cotovelo, né? Então não precisa mexer aqui para mudar de corda. Então tenta assim trazer um pouquinho mais esse peso natural do braço, sem forçar o braço, né? Assim, não precisa colocar o peso do braço lá assim forçando, né? Né? Então, mas só realmente entender que é essa altura do cotovelo que vai transferir um pouco mais do peso, sabe? E vai conseguir depois que você quando chegar, por exemplo, do meio para frente, que tem aquela pronaçãozinha, né? Aquele movimento do indicador aqui, né? Tá vendo? Se você fica com o braço para baixo, nem tem como fazer isso, ó, nem tem como manter inclinado se você abaixa o braço. É. Tá vendo? Então, assim, naturalmente você já está pressionando o indicador. Se você abaixa o braço, você não tem mais pressão no indicador. Você tem que, sei lá, tem que fazer um jeito aqui, mas não, vai ser muito mais trabalhoso. Então, experimenta se levantar um pouquinho mais na corda sol, sem levantar o ombro, né? Só o cotovelo. Leva tal e volta. Muda pra corda ré, tal, corda lá e mi. E quando for voltar, também lembra de levantar um pouquinho mais. Faz de novo a escala aí. E aí só pra pensar um pouquinho nessa relação aí. Sobre esse negócio da postura do pescoço, é difícil, porque aí é uma questão física mesmo, né? Tem que ter. Você vai precisar de um negócio mais alto aqui mesmo, um parafusinho mais alto. Ou aumentar a queixeira. Aumentar a Tem como altura. aumentar a queixeira? Você pode aumentar a altura da queixeira. Tá vendo que a sua queixeira é normal, né? Não é dessa aqui não, é normal. Não é. Porque essa aqui minha é diferente. Mas ela tem embaixo da queixeira, na parte que vai no violino, tem uma cortiça. Um pedacinho marronzinho. Assim. Mesmo. É. Esse negocinho marronzinho é só um apoio. Mas se você
Isso óbvio, quem tá querendo fazer seria um luthier, né? Então, se É, eu ele falo assim, coloca quebra tudo. se ele coloca um apoio maior dessa cortiça, mais alto, a sua queixeira também fica mais levantada. Porque o que vai resultar mesmo, assim, a parada vai ser a altura da queixeira com a altura da espalheira. É isso aqui que a gente quer saber. O violino sempre vai ser o mesmo, né? Ele não vai mudar isso aqui. Mas então a gente pode aumentar a queixeira ou também aumentar a espalheira. Ou aumentar os dois, né? No seu caso, até é interessante pensar em aumentar os dois. Então, ou procurar uma espalheira mais alta também, que tem alguns modelos que já são naturalmente mais altos. Tem uma espalheira. Fique esperto aí, hein, porque vai rolar um evento gratuito daqui a alguns dias com uma semana de aulas. Você vai poder participar comigo, com essa didática aí que você está vendo aí e tal nas aulas e tudo mais, sabe? Realmente para poder aprender violino sem ficar perdendo mais tempo com um violinista profissional de verdade. Então corre lá no site que está aqui na descrição, comotocarviolino.com.br, né? Vai lá, você tá aqui embaixo. E aí você vai poder ver lá que tem um lugar para você colocar seu nome e o seu e-mail. E assim que começarem as inscrições para esse evento gratuito, eu vou mandar um e-mail para você poder participar. Beleza? Então a gente se vê lá. Nesse esquema aqui de modelo. Apareceu aí? Tô vendo. Só Porque, tirar o. porque essa espalheira, ela não tem muita curva. Se você olha ela de lado, não tem nenhuma foto que mostra ela de lado, assim. Mas ela não tem essa curva, assim, muito acentuada. Ela não tem essa curva. Então, ela Ela sendo é mais retinha. mais reta, acaba que também deixa mais distante o seu ombro da queixeira, né? Então, pode ajudar É, também. E outra também que tem várias regulagens é essa daqui, que também não é muito cara, não. Ela já tem os pinos maiores, tal, e ela tem várias paradas diferentes de regulagem. essa daqui tem uma senhora de uma curva, hein? Essa bicha ela Mas tá o louca. negócio é que ela tem um encaixe a mais aqui que as outras espaleiras não tem, que vem pra trás do ombro. De repente vale a pena também testar, tá vendo? Ela é quase reta, mas na verdade ela tem um encaixe a mais do lado. E ela tem várias questões de ajuste e tal, de repente pode ser útil pra você assim. Experimentar, né? Não sei, se você puder, e aproveitando que tá, sei lá, no Mercado Livre, essas coisas, é fácil você pedir. Você pede, testa, se não rolou, se não melhorou, tal, você devolve de graça. O Mercado Livre é de boa com isso, né? Então, ajuda bem, assim, nesse aspecto. Mas só para tentar buscar uma forma de ficar assim, o mais reto possível, né? Assim, óbvio que Menos isso aqui. fica um pouquinho pro lado mesmo, assim, né? Não tem, mas que não aconteça isso daqui, assim. Eu nem consigo fazer assim porque o meu violino, só se eu fizer sem espalheira, né? Tá vendo? Tipo, pra você acontece quase o que acontece comigo sem espalheira. Tipo, de ficar, você tem que forçar o pescoço pra Pescoço. baixo pra segurar, ou teria que forçar o ombro pra cima, né, aqui, pra segurar. É, pior que E ainda aí acaba também acontecendo não um é pouco, bom, né? nenhum nem o outro não é bom. Então tem que achar essa espalheira que se encaixe melhor, ou até aumentar a queixeira, para que preencha mesmo esse espaço seu, sabe? E você tem um baita de um espação, né? Então tem que preencher esse espaço para que quando você fizer o encaixe, ó, não precisa fazer nada, não precisa nem forçar a cabeça para baixo, nem forçar o ombro para cima. Ele entra exatamente nesse espaço. Então tem que achar essa opção. Bora lá. Bora tentar a espalheira, né, velho? Porque um luthier aqui vai ser É, difícil arrumar. sim. Experimenta depois ver essa espalheira. Se você der uma procurada, você acha até mais barato, eu acho, assim, do que R$ 90. Acho que você acha até mais barato. Essa daí eu achei legal porque ela tem as porquinhas do lado que dá pra ficar regulando o Sim, parafuso. é. Bora lá, irmão. Ela é mais robustona, assim, né? Bora lá. Então agora o foco vai ser a altura do cotovelo. Sempre pensar em manter ele um pouquinho mais alto. Isso, 90 graus ali para passar na corda sol. E aí não deixa ele abaixar depois, né, no movimento. Tá. Aí abaixa o cotovelo um pouquinho. Aí eu senti que quase não abaixou nada, assim. Aí acaba que não mudou de corda. Então tem que dar aquela abaixadinha padrão em tudo, né? Tá. Você faz assim, então, cara.
Abaixa o cotovelo, abaixa o cotovelo. Tá pegando na perna. É, Nossa. porque tá sentado, né? Mas não, mas assim, o que não rolou agora foi que você ficou quase com o cotovelo parado, sabe? Você tocou na corda sol. Desci ele e desci isso aqui. Aí quando mudou pra ré, a primeira vez você fez assim. Ah, E manteve desceu o a mão. cotovelo quase igual, sabe? Aí mesma coisa quando foi da ré pra lá. Aí no lugar de você abaixar, que tá vendo que a distância do cotovelo pro meu corpo, ó, aqui dá 90 graus, aqui já fica, sei lá, perto de 45. Não é 45, mas tá perto. Aqui já tá bem mais perto do meu corpo, tá vendo? E o seu ainda tava longe ainda, né, na corda lá. E na corda minha é quase encostado. Eu vou ver se eu consigo subir um pouquinho a cadeira, porque senão, tipo, tava real assim, porque tava batendo na É, perna. sim, aham. É. Por isso tocar sentado nunca é legal, assim, sabe? Eu sempre falo pra estudar em pé, porque a gente tem mais noção das coisas e tem mais liberdade mesmo, né, de fazer. Pera aí, eu crachei todo, pensando no cotovelo e no dedo. É mais uma coisa pra pensar Aí, agora, né? pera. Agora tá triste, pera aí. Isso, só como exercício, assim, ó, posiciona bem onde tá a marquinha aí do arco, bem no meio. E aí você consegue ver exatamente onde tem que ser, tá vendo, ó? Se você posiciona no meio, levanta um pouquinho mais o cotovelo pra você ficar retinho assim. Isso. Tá aqui? Isso. E aí, ó, sem mexer mais, só abaixa até você mantendo a estrutura do arco pra você ver onde que ele vai pra corda ré. Tá vendo, ó? Corda ré. Deixa eu ver pra ver. Não, mas tá abaixo da coisa de novo. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Tá? Ó, sol, ré. Aí abaixa a estrutura toda. Tipo, só quem tá fazendo a mudança de corda é o cotovelo, ó. Toda a estrutura fica igual. Isso. Então com isso você consegue ver a altura de cada uma das cordas. Ou seja, voltar pra esse inicial de novo. Ah, Não, não. assim, não precisa voltar, assim, óbvio que é importante praticar, mas usa isso daí como um aquecimento mesmo, assim, sabe? Vai começar a estudar, pega ali 5, 10 minutos, tal, escolhe alguns dos exercícios iniciais, tal, e faça, lento, tranquilo, pá, liga o metrônomo, só pra organizar essa altura, assim, a altura sem deixar que o cotovelo fique mais abaixo, assim, que aí a gente acaba perdendo um pouco. Bora lá, de novo a escala, mesma coisa. Boa. O cotovelo. Ai, Levanta um triste. pouquinho o cotovelo. Quando você sobe da lá pra ré, tem que levantar um pouquinho mais o cotovelo. Tá, Faz a descida de novo, do sol agudo pra baixo. tá. Do, Pera aí. do, do outro, do outro. É, tá. Boa. Isso. Faz essa sequência final só na corda sol. Dó, si, lá, sol. Mas tenta manter o cotovelo mais estável, assim, sabe? Eu sinto que Tá, quando chega perto do talão você deixa certo. Mas depois, assim, ele vai meio assim. Aí ele depois, cai. sabe, ele fica É meio. a questão do É, justamente ele na mão fica dele. Tá, mudando um tá. pouquinho, assim. Então,
Tenta manter o cotovelo mais estável, assim, mais parado, na corda sol. Faz só essa sequência final. Dó, si, lá, sol. Eita, triste. Isso. Quanto mais estável ficar o cotovelo, melhor vai ser, sabe assim? Uma coisa legal de fazer, inclusive, eu não tenho como mostrar isso agora porque eu não tô perto da parede, mas dá pra você, inclusive, parar, fica meio de ladinho na parede, assim, é tipo a parede serendo aqui, onde tá a câmera, e você Uhum. apoia o cotovelo na parede, encosta o cotovelo na parede, e aí você só toca Dó, Si, Lá, Sol, só abrindo e fechando, sabe? Com o cotovelo encostado na parede. Então isso vai travar ele ali, ele não tem como mexer, não vai ter como ir pra baixo, pra cima, pra trás, pra frente. E aí você vai sentir um pouquinho mais dessa estabilidade do cotovelo. Você vai ficar meio preso no começo, mas depois você vai entender melhor essa estabilidade. Então, quanto mais estável, assim, tudo que a gente faz nessa mão, nesse braço direito, que para você tá invertido, mas esse aqui é o É. direito, tudo que a gente faz aqui reflete no som. Então, se você não trabalha ali com ele estável, paradão, o som também O fica. som vai sair, né? Sabe? O som também fica variando. Óbvio que assim, não é desse jeito, não fica tão perceptível. Mas não fica com aquela qualidade que a gente imagina, né? Não fica Então, aquele troço lisinho, né? é. Mas assim, no geral, a gente nem falou mais além da escala, mas porque a escala dá pra ver um monte de coisa, assim, né? Dá pra gente trabalhar muita coisa na escala, não só simplesmente afinação. Você vê que a gente praticamente não falou de afinação, Se porque bem que eu te falo, errei bonito. Comecei a pensar no cotovelo, tchau, 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 afinação. sei, mas é sempre Foi assim, que quando a veio. gente, quando a gente passa a focar mais em uma coisa, as outras coisas ficam meio abandonadas, é normal. Mas aos pouquinhos vai tudo se naturalizando mais, né? Então, Então, tipo, na hora que for estudar, eu pego a coisa tipo, pensar na outra. Ah, não dá também pra estudar muito pra cima. Tipo, começar a pensar, tipo, vou aquecer, eu penso na altura do cotovelo, tipo, parado, e faço o negócio de botar, tipo, na parede e ficar só fazendo isso aqui. Tá. você pode fazer, tipo assim, você tem, vamos supor, você tem 30, 40 minutos hoje para estudar. O que eu vou fazer? Faz ali 10, 15 minutos iniciais dos exercícios. Escolhe lá, pega assim o 6, que tem algumas mudanças de 4 tempos, pega o que tem mudanças de 2 tempos, pega o que tem de um tempo com mais mudanças e tal, e faz 10 minutinhos, 10, 15 minutos. Só pra, sabe, que aí você vai focar 100% na altura do cotovelo, no movimento tal, paradão, braço parado. E aí com isso daí você já organiza. Assim, se você estivesse começando do zero agora, teria que passar, né, mais quadradinho cada uma das coisas. Mas você já passou por tudo isso, você tem o controle. Agora é só esse pequeno ajustezinho ali, né? Então usa ele como parte do seu aquecimento. Depois fala, não, agora beleza, agora já não estou mais pensando tanto no braço. Então agora dá para pensar um pouco mais nas outras coisas, na afinação, na parada, tal. E Na leitura aí partitura. e aí vai para a escala e sempre nessa mesma sequência, faz 4 tempos, 2 tempos, um tempo, colcheia e tal. Depois você vai ver que vai chegar a terças e arpejos de sol maior, sol, si, ré, sol. E vai chegar, vai chegar. Aí, Aos pouquinhos você vai evoluindo, vai chegando novas coisas, novos conteúdos, né? Então vai ter as músicas em sol maior, aquele esquemão, tipo, estudou escala, música, estudou, preparou a parada, técnica, aplicação, repertório. Então a gente só finaliza uma parada quando aplica realmente num repertório. Então, por isso que o processo te leva até a é o música. tar, né? Beleza? Técnica, repertório. Uhum. Resumindo, professor, então, tipo, se eu achava que as colcheias era tipo assim, mano, era o vilãozão, na verdade os arpejos vão ser tipo Thanos da vida. Tipo isso, tipo isso. Mas é Eita, normal, pô. assim. E depois você vai descobrir que os arpejos nem eram tão difíceis assim. Que aí vai ter outras coisas. Vai falar, pô, isso aqui é muito mais difícil que o arpejo. E depois vai ter coisas mais difíceis do que aquilo. E sempre assim, sempre vai ficando cada vez mais difícil. Mas só que pra gente, o mais difícil começa a se tornar menos difícil. Conforme você vai evoluindo, Ah, dá. tudo que é mais difícil se torna menos difícil. Então é o processo natural é esse, né? Assim, tipo, se você não começa na escola vendo. O que você está vendo, por exemplo, de matemática hoje em dia?
Tá, por agora eu tava vendo permutação, tipo, tenho 6 cadeiras e eu tenho 6 pessoas. Como é que eu posso arrumar essa galera nesses 6 lugares? Sim. Tipo, E, Tipo, certo que a imagina, gente vê. imagina se você tivesse lá aprendendo ainda o mais ou menos tal, e sua professora falasse, ó, mas só que lá na frente vai ter um negócio de permutação, que é assim, 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 assim. Tipo, pra você naquela época pareceria A gente, o absurdo de louco. Mas hoje não é tão absurdo de louco assim. Então é a depende, mesma porque coisa. vou te falar. Tem uns probleminhas ali que eu vou te falar, viu? Frito, hein? Frito pra É. fazer. Então é a mesma coisa no violino, assim. Óbvio que vai ser difícil? Vai ser difícil. Toda nova coisa que a gente faz é difícil. Mas já não vai ser mais tão difícil, igual seria se fosse fazer hoje, por exemplo. Então a gente vai evoluindo, vai melhorando tecnicamente, vai tendo mais consciência das coisas e aí começa a funcionar melhor também no instrumento. Pior que, tipo, uma prova disso aí, no caso seria tipo, uma prova pra mim mesmo, né? É, tipo, antes, por exemplo. Claro, meu som não tá, tipo, essa desafinação bonita toda, não tá esse, meu Deus, som de Mas só de som. você reconhecer já e falar, opa, desafinei aqui, arrumar, sabe? Só isso daí já é um mega avanço. E a maioria das pessoas não sacam isso, sabe? Estão ali, Não erram percebe? e não percebe, e passa errado, entendeu? E aí, tipo, tá tocando desafinado e nem sabe. É o que eu falei, tem pessoas que tocam, tipo, 10, 15 anos, toca tudo desafinado e não sabe. Não tem noção que toca desafinado. Só que, tipo, por agora, primeiro que essa pausa que eu dei, o meu som ele tá parecendo, mais possível de, tipo, mais, sei lá, mais audível, tipo, tá Mais dando pra claro, ouvir assim. ele, mesmo, não tá dando vontade, sei lá, de fechar o olho e jogar fora, entendeu? Do que quando eu tava no início, por exemplo, pra pegar a Sim, com afinação do certeza. negócio todo. Com certeza, com certeza. São os pequenos processos, né? A gente vai evoluindo, vai chegando em novos patamares, é natural. Então, agora você tá no patamar, já consigo fazer um som aqui, já consigo tocar alguma coisa com minimamente um som audível. Minha mãe não vai me xingar Isso. mais, meu cachorro não vai ficar mais latindo pra mim, sabe? Nesse naipe aí. Eu lembro que eu fui tentar, tava na casa do amigo meu, não tem? O cachorro faltou voar em cima de mim, velho, porque não tava dando, velho. Tava triste. Acontece, acontece. E ainda vai melhorar muito mais ainda, assim. Você tá com quase um ano ali assim, de estudo no violino, né? Quando tiver uns 2, 3 anos que vai ter realmente um som consolidado, assim, sabe? Um negócio que você vai falar, pô, agora eu sei realmente fazer um som Finalmente. aqui, E sabe? finalmente tocando, velho. Tocando, Exato. finalmente. Então, assim, óbvio assim, você vai tocar um monte de coisa antes disso, vai tocar um monte de música, vai tocar um monte de coisa. Mas assim, ainda vai melhorar o som, realmente, até lá, né? E professor, sabe me dizer mais ou menos como é que vai ter um próximo desafio da terceira turma? Eu tô, eu tô Nossa. organizando pra esse próximo mês agora, que é outubro. Pra gente ver se consegue já rodar nesse próximo mês. Tem alguma música em mente? Algumas, mas ainda Ah, não não organizei pode ainda. revelar, né? Mas não, Ah, mas eu não parei ainda pra pensar, falei, não, vai ser essa, fazer um arranjo e tal. Ainda não parei pra organizar, mas já tenho algumas ideias, assim, do que dá pra fazer. eu gosto de perguntar como você faz esses arranjos pras músicas, no caso. Tipo, você faz tipo, tudo na base do ouvido. Tipo, você escuta e não, pera aí. Tal coisa dá pra fazer não sei o quê. Ou, tipo, você pega. É óbvio que não é assim, parece muito empírico, né? Parece que é assim, eu escuto e vejo e vou falando, não é, existe toda uma regra de harmonização, né? Tipo, a gente aprende isso na faculdade, como escrever harmonia, contraponto, que é fazer as coisas, as vozes caminharem, né? Então, existe uma pá de regra no meio e aí eu aplico essas regras dentro dos arranjos que eu faço e pensando sempre, o mais difícil não é nem escrever os arranjos. O mais difícil é conseguir adaptar vozes em diferentes níveis. Tipo, ter uma voz Hum, bem fácil, uma voz não tão fácil, uma com mais coisas e uma mais cabeludinha de tocar, assim, e sabe? aí você pega e mete a percussão no meio do violino ali. E isso é o mais Violino difícil, percussivo. encaixar essas dificuldades, assim. Mas o arranjo em si não é tão complexo, sabe? Não é um negócio difícil de fazer. Pra mim, né, que Pra estudei e mim, tal, olhando isso aí, ó. Não, Tchau. é muita regra, né? Na verdade, tem muita regra na música, né? Assim, e que é o que você tá começando a ver agora. Essa parada de tonalidades
entra num nível muito profundo no que a gente conhece como música. Então, para fazer um arranjo, tá 100% ligado a essa parada da tonalidade. Eu lembro, tipo assim, na aula de tem sobre tonalidade, então, tipo, decorar a questão, tipo, da escala maior e pra menor. Até deu esquecido na regra. Lembro, tipo, mas essa Vou coisa dar de uma depois. olhada de novo lá para pegar Mas é uma boa, porque sustenidos, senão, um sustenido depois do último, bemol, escala penúltimo maior, dois é bemol, ré tal, maior, tal, tal, é. isso aqui. Pois é. É sempre bom lembrar dessas coisas. Óbvio assim, agora você ainda não tá usando tudo, você tá usando só sol maior. Mas depois, quando você passar pelas outras escalas, vai chegar em todos esses níveis, né? E aí você vai tocar músicas em qualquer tom. E aí, opa, esse aqui tá em que tom? Qualquer escala. Aí você lembra da escala, estuda a escala, faz a música e tal. Sempre essa associação, né? Tá. Beleza, Felipe. Qualquer dúvida, qualquer coisa, correção, as paradas, aquele mesmo esquemão de sempre, só mandar pra mim lá que eu corrijo, assisto, tá? A gente troca as ideias. Qualquer coisa é só falar e aí volta pra esses estudos agora, depois das provas, tudo mais, pegar um pouquinho Teórica do mais negócio aí. todo, pra prática. Eu vou dar uma praticada nisso que você falou, tipo, daqui, sei lá, depois de um tempinho eu pego mando pro você de novo, pra você dar uma olhada. Beleza, Fala pra pode mim. mandar sim, pode mandar. E aí depois dá uma olhada nesse negócio da espalheira pra ver se melhora um pouquinho a ergonomia Porque pra você. tocar assim tá complicado, né? Tá, beleza, Felipe. Bons Falou, estudos professor. aí pra você, um abração Tchau, tchau. e até a próxima. Tchau, tchau.